Tudo bem com vocês? Me chamo Renato Taumaturgo, sou médico otorrinolaringologista atuando na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O tema do nosso vídeo de hoje será sobre dores de ouvido, mas particularmente são aquelas dores de ouvido causadas por excesso de banho de piscina, excesso de banho de mar ou manipulação do conduto auditivo externo de forma inadequada, que são as famosas otites externas. E aí, antes de começarmos o vídeo propriamente dito, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de dar aquele joinha, além de ativar o sininho para receber as atualizações que forem ocorrendo. Então, a otite externa é uma inflamação muito frequente aqui na nossa cidade natal, pela questão da rede litorânea que nós possuímos, favorecendo o excesso de banho de piscina, além da exposição intensa ao sol. E aí é muito frequente termos em nosso consultório queixas de dores de ouvido. E aí, antes de começar, vou falar um pouquinho sobre a anatomia do ouvido propriamente dito. O ouvido, ele tem basicamente 3 segmentos. O ouvido externo, que vai da orelha até a membrana tipânica, e é desse segmento que a gente vai falar das inflamações que ocorrem aqui. Mas também pode ocorrer dores devido à inflamação do ouvido médio, que é essa região aqui, que é a famosa caixa tipânica. E essa caixa tipânica, se vocês observarem, tem essa comunicaçãozinha aqui que termina aqui, que é o final do nariz. E essa comunicação é chamada tuba auditiva, que é por onde entra o ar para ficar dentro da caixa tipânica. E por fim, temos essa estruturazinha azul, que é o famoso ouvido interno, o famoso labirinto. Mas no vídeo de hoje, nós vamos somente ficar nesse segmento aqui, que é chamado ouvido externo. Por isso que a inflamação do ouvido externo é chamada de otite externa. Mas, doutor Renato, quais são os principais sintomas da otite externa? Principalmente dor de forte intensidade, mas é aquela dor que tem associada ao toque na orelha. Por exemplo, são aquelas dores que o paciente só consegue dormir de um lado, porque se ao virar a cabeça e encostar a orelha do ouvido inflamado para o travesseiro, vai sentir dor, vai incomodar. É aquela dor que ao vestir uma blusa, por exemplo, no seu filho ou numa criança, ela vai chorar, vai se espernear, porque ao passar a blusa ou a camisa, vai bater na orelha e vai causar dor. É aquela criança que teve dor de ouvido após passar o dia na piscina, brincando com os coleguinhas. Ou é aquele adulto que vai ter dor de ouvido 2, 3 dias depois de ter manipulado o cotonete para tentar tirar a cera de dentro do ouvido, ou mesmo para coçar o ouvido que estava perturbando demais. Então, a história é bem clara: banho de mar, banho de piscina ou manipulação do ouvido. E aí, se você está apresentando esses sintomas, é sempre interessante ser avaliado o mais rápido possível pelo seu otorrinolaringologista de confiança. Porque ao recebê-lo no seu consultório, o otorrino vai escutar a sua história e vai examinar na cadeira dele. E geralmente é um exame em que a gente vai visualizar o ouvido através de um otoscópio, que é um aparelho que você visualiza a olho nu o interior do seu ouvido, ou um sistema de vídeo, em que através de uma fibra óptica ele entra dentro do seu ouvido, questão de milímetros, e aparece aquela imagem ampliada na tela da TV à sua frente. E aí, ao examinarmos, o que é que nós vamos perceber? Um ouvido bastante inflamado, a entrada do conduto auditivo, e, na maioria das vezes, um edema que acaba fechando todo o conduto. E ao fechar esse conduto, nós teremos outros sintomas também relatados pelos pacientes, que é a sensação de moquidão, sensação de pressão, como se o ouvido estivesse cheio de água, e na verdade ele somente está inchado, sendo ocupado todo preenchido pelo tecido inchado, inflamado do ouvido externo. E além disso, pode-se também escorrer aquela salmourazinha, que é a famosa otorreia. A otorreia é uma secreção meio clarinha, meio esverdeada, meio amarelada, mas em pouca quantidade. E a partir daí, da história clínica clássica, de banho de imersão, banho de mergulho ou manipulação do ouvido,
fez o exame físico, observou um inchaço, uma secreçãozinha, uma vermelhidão local, a gente parte para o tratamento, que consiste em anti-inflamatórios, na maioria das vezes via oral, para aliviar aquela dor, e em soluções tópicas no próprio ouvido, que devem ser aplicadas, na maioria das vezes, 2 ou 3 vezes ao dia. E aí, geralmente se resolve em 7 dias. Mas a gente tem que acabar orientando a vocês que a repetição dessas consequências de banho de mar em excesso, banho de piscina em excesso e manipulação pode fazer com que haja repetição do processo inflamatório. Porque muitas vezes isso gera preocupação, principalmente nos pais que trazem crianças que têm isso com recorrência. Mas cabe a gente acalmá-los e orientar para que realmente tenha cuidado no limite, ponha limites nos banhos. A gente sabe que é difícil, porque criança adora piscina. Se for depender delas, passam 24 horas dentro da piscina, chega a sair com os dedos tudo engilhado. Mas para aquelas que têm isso com recorrência, a gente tem que impor um certo limite. Ok? Aqui também nós recebemos bastante turistas, principalmente da cidade e estado de São Paulo, né? Cidades do interior de Goiás, de Minas Gerais, que não possuem litoral. E aí, quando eles chegam aqui na nossa cidade, querem passar o dia na praia, no mar. E às vezes, como não tem costume, de vez em quando leva um caldo. Uma onda vem e bate no ouvido. E aí entra água contaminada, ou às vezes a água nem está contaminada, mas a agressão do impacto causado no ouvido externo faz com que haja o ferimento e aí vem até a crise também. Então você de outros estados que ao visitar as cidades litorâneas devem ter essa preocupação de não passar muito tempo dentro da água e ter cuidado naqueles litorais em que os mares são bem mais agitados, para evitar o trauma da onda no ouvido, que não é o caso do tema de hoje, mas inclusive podendo haver rompimento da membrana timpânica, dessa membranazinha aqui, ó, porque o impacto ocorre de tão forte pressão que pode romper isso aqui. Então, temos que ter bastante cuidado no banho de mar. E é isso. Vídeo curto, falando sobre otite externa, muito comum em crianças, associada a banho excessivo de mar, de piscina, e nos adultos tem sempre aquela história de manipulação do ouvido, quer seja para tirar o excesso de cera, quer seja para coçar o ouvido, ou tentar parar a coceira do ouvido. E aí, a recomendação, não se automedicar, procurar de forma imediata o seu otorrinolaringologista de confiança e com certeza ele vai saber manejar o problema e tirar a dor e a inflamação do seu ouvido externo. Então, se você gostou do nosso vídeo, dá aquele joinha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, além de ativar o sininho para receber atualizações assim que elas forem ocorrendo. E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, uma boa noite e até a próxima.